Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e esta é mais uma das nossas aulas que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E nessa semana nós vamos apresentar uma série para vocês chamada Encontros com os Mestres da Grande Fraternidade Branca. E no decorrer da semana nós vamos conhecer os 7 mestres que compõem a Fraternidade Branca Universal, também como ela é conhecida. Nós temos 7 mestres que atuam diretamente com a humanidade, que são os chamados mestres ascensionados. Então, no decorrer dessa semana, nós vamos conhecer como que nós podemos entrar em sintonia com a energia dos mestres ascensionados. Então, na aula de hoje, nós vamos falar para vocês a respeito de 2 mestres da Fraternidade Branca. Nós vamos falar sobre o El Morya Khan, que é o mestre ascensionado regente do primeiro raio, e o mestre ascensionado Kuthumi, que é o dirigente do segundo raio. Então eu vou falar algumas características, algumas curiosidades de cada um desses 2 mestres na aula de hoje e vamos aprender como que nós podemos entrar em sintonia com a energia deles para que a gente possa estar ancorando essas virtudes as quais eles representam na nossa vida diária. E com isso a gente consegue ter bastante facilitadores em questão de vibração para poder atrair para a nossa vida as coisas que nós desejamos e também para mantermos a nossa vibração sempre elevada. Então vamos começar com o mestre El Morya. O mestre El Morya, ele também é conhecido como El Morya Khan, dirigente do primeiro raio, o raio azul, e esse raio ele representa as virtudes da vontade, da fé e do poder. O primeiro raio ele é irradiado aos domingos. Então, cada dia da semana, nós temos uma irradiação mais proeminente de cada um desses 7 raios. Então, no domingo, nós temos a irradiação mais proeminente do raio azul, do primeiro raio. Então, tudo aquilo que nós quisermos ancorar, né, na nossa energia, ancorar na nossa vida, melhorar as nossas virtudes, nós podemos pedir essas irradiações no domingo, que é exatamente o dia que essa irradiação está mais forte. Então nós temos 7 dias da semana, nós temos 7 mestres da Fraternidade Branca e nós temos 7 raios, 7 virtudes. Então cada dia fica designado para cada um dos mestres. Muitas pessoas já conhecem os mestres da Fraternidade Branca, já leram muita coisa sobre eles. E na aula de hoje nós vamos falar algumas características para a gente poder, na prática, conseguir ter a energia desses mestres mais perto de nós. Isso qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode conseguir essas irradiações mais próximos de si, porque as energias dos mestres, elas também existem dentro de nós. Então a gente precisa lembrar que quando a gente está falando de espiritualidade, nós também estamos falando de arquétipos de energia. Então, por exemplo, o mestre El Morya, ele existe? Existe. É um ser? É um ser. Tem as virtudes da vontade, fé e poder? Sim. Mas nós, dentro de nós também temos essas qualidades, nós também temos essas virtudes. Só que muitas vezes a gente não coloca em prática. Então, tudo aquilo que a gente não coloca em prática acaba caindo no esquecimento. Então, se a gente quer ter a energia do mestre El Morya mais próximo de nós, mais vivificada, nós precisamos desenvolver esse arquétipo da vontade, da fé e do poder dentro de nós. E como é que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, a gente tem que tomar conhecimento de que isso é uma realidade. Quando a gente toma conhecimento dessa realidade, tudo fica mais fácil.
Então agora você sabendo que o Mestre El Morya, ele é um ser que irradia as virtudes da vontade, fé e poder, você pode ancorar essas qualidades dentro de você e fazer esse arquétipo de energia que já existe dentro de cada um de nós aflorar e frutificar. Então o Mestre El Morya, ele trabalha muito com a energia da força, mas não é aquela força física, aquela força brutal. Ele trabalha com a força de vontade. Então a vontade é o atributo mais importante que o Mestre El Morya pode nos ensinar, pode irradiar para nós. Inclusive, quando nós temos alguma coisa para fazer, algum projeto ou alguma tarefa para executar, a primeira virtude que aparece, a primeira sensação que aparece é a vontade. Então a gente fala, eu estou com vontade de fazer tal coisa hoje. Eu estou com vontade de desenvolver tal projeto. Essa vontade já é o próprio arquétipo dessa energia relacionada ao primeiro raio. Então, todas as vezes que nós temos aquela vontade positiva, aquela vontade que alavanca, que coloca você para frente, você está ancorando as energias e trazendo para dentro de você essa virtude irradiada pelo Mestre El Morya, relacionada ao primeiro raio. Então nós podemos pedir para o Mestre nos abençoar com o fortalecimento dessas virtudes dentro de nós. Uma coisa muito importante que os mestres falam é que mesmo eles percebendo que as pessoas, que a humanidade precisa de ajuda, eles não podem atuar se nós não pedirmos, porque eles respeitam essa primeira lei do universo, que é a lei do livre-arbítrio. Então a lei do livre-arbítrio, ela só pode ser colocada em prática quando nós damos essa permissão. Então, se nós temos o ímpeto de pedirmos ajuda, os mestres podem nos assistir. Se nós não pedimos essa ajuda, eles não podem interferir exatamente para não passar por cima dessa lei, que é a lei do livre-arbítrio. Então, o que o Mestre El Morya nos fala? Ele nos fala que a vontade divina, a vontade de fazer algo, a vontade de aumentar seu conhecimento, de avançar no caminho espiritual, avançar na sua evolução, isso já é um atributo divino, já é um atributo de Deus. Então, quando nós conseguimos colocar essa virtude, dar forças para essa virtude, colocar ela em expansão, nós avançamos muito. Inclusive, o El Morya fala o seguinte, que a vontade, ela é um atributo de Deus que nos coloca sempre no caminho direto, sempre caminhando para frente. É um mecanismo que nos coloca sempre em ação. Então, por exemplo, nós temos vontade de fazer alguma coisa, nós devemos levar essa vontade até o final daquele projeto que nós idealizamos. Então, quando a gente para no meio do caminho, começa uma coisa, abandona, começa um projeto e para, é porque essa vontade dentro de nós, ela está enfraquecida. Então, quando nós precisamos dar continuidade a um projeto, a um segmento na nossa vida, nós precisamos contar com essa vontade atuante. É uma vontade que ela está presente no momento que nós iniciamos um projeto, ela se mantém presente no desenvolvimento do projeto e ela chega conosco até a conclusão do projeto. E, inclusive, o Mestre El Morya também nos fala que nós podemos fazer uma oração que fortalece ainda mais essa vontade divina, essa vontade de sempre estarmos caminhando e nunca esmorecer no meio do caminho. Então, a oração que ele sugere, um apelo que ele sugere, que seja feito para que seja fortalecido
essa vontade que é oriunda do primeiro raio. Então, o apelo é o seguinte, ele nos fala o seguinte: a vontade de Deus é o bem. A vontade de Deus é harmonia. A vontade de Deus é união. A vontade de Deus é pureza. A vontade de Deus é equilíbrio. A vontade de Deus é bondade. A vontade de Deus é somente o amor. A vontade de Deus é paz. A vontade de Deus é a bem-aventurança. A vontade de Deus é beleza, juventude e saúde. A vontade de Deus é toda a riqueza do universo. A vontade de Deus traz somente o bem. Descansai na chama do vosso próprio coração. Em nome de El Moria, executai o plano divino. Então, com esta pequena oração, o Mestre El Moria nos diz que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é harmonioso, que traz bondade, amor, bem-aventurança, tudo isso é vontade divina. É esse arquétipo que nós temos dentro de nós. Sempre que nós tivermos uma vontade para fazer algo que não seja positivo, essa vontade ela não é divina, ela está sendo uma vontade manipulada pelo ego personalidade e com certeza o resultado não será positivo. Então, quando nós queremos executar alguma coisa e colocarmos a vontade divina é tudo aquilo que for bom, harmonioso, que trouxer amor, harmonia e bem-aventurança. Então essa é a característica do primeiro raio do Mestre El Moria. Então, para a gente poder entrar em sintonia com o Mestre El Moria, o que nós precisamos fazer? Fortalecer a nossa vontade. Então, desde uma vontade pequenininha até uma vontade maior, se ela for positiva, você já está alimentando e nutrindo este arquétipo dentro de você e já estará entrando em sintonia com o Mestre El Moria. E aí é só fazer o seu pedido, a sua oração a ele para que ele possa fortalecer a sua vontade, o seu projeto, o seu sonho, para que ele se realize. E lembrando sempre, né? Os mestres, por mais que eles vejam que nós estamos precisando de ajuda, eles não podem interferir se nós não pedirmos. Então vamos pedir para que eles possam nos fortalecer nessas virtudes que nós também carregamos dentro de nós. Nós temos as 7 virtudes dentro de nós que a gente vai conhecer ao longo da semana. Então hoje eu estou falando do primeiro raio, que é a vontade, fé e poder. Agora nós vamos falar sobre o segundo raio. Eu vou apresentar hoje para vocês também o Mestre Kutumi. O Mestre Kutumi, ele é o regente do segundo raio, raio da sabedoria e da iluminação. Então, o raio da sabedoria é um raio que faz com que a gente consiga iluminar a nossa percepção, iluminar a nossa mente, transformar a nossa mente concreta na nossa mente crística. Então, isso a gente consegue com a sabedoria. A sabedoria, como eu já comentei em alguns vídeos anteriores, a sabedoria não é acúmulo de conhecimento, né? Conhecimento você adquire lendo, estudando, indo na escola. A sabedoria é quando você coloca em prática, quando você vive todo aquele conhecimento que você adquiriu ao longo dos seus estudos, ao longo do seu caminho e tudo mais. Então a sabedoria é quando você se transforma naquele conhecimento de uma forma prática. Então o Mestre Kutumi, ele explica para nós que a importância de nós exercitarmos a sabedoria para a gente poder avançar no nosso caminho terreno e também no nosso caminho espiritual.
porque a nossa jornada aqui na Terra, ela tem uma missão, ela tem um objetivo. O objetivo é o nosso aperfeiçoamento, é o aprimoramento dos nossos talentos para que nós consigamos alcançar a maestria. O que é a maestria? É nos tornarmos mestres de nós mesmos, mestres das nossas próprias características, dos nossos próprios talentos, das nossas próprias habilidades. Isso é mestria. E quando a gente se transforma em mestres de nós mesmos, nós conseguimos exemplificar através das nossas atitudes tudo aquilo que nós aprendemos no decorrer da nossa caminhada. Então, o mestre Kuthumi, para quem não conhece, ele, encarnações passadas, ele teve uma encarnação muito conhecida que foi São Francisco de Assis. Então, o mestre Kuthumi, na época em que ele foi São Francisco de Assis, ele já estava fazendo todo esse caminho para o seu autoaperfeiçoamento, até ele lograr a sabedoria plena, que foi o que lhe conferiu o nível, né, de mestre ascensionado. Ele conseguiu ascensionar e aí pode nos ajudar, assim como os outros mestres, na nossa jornada. Uma coisa interessante também que eu queria comentar com vocês é que os mestres ascensos, né, eles pertencem a uma hierarquia de seres que venceram todas as limitações do plano da matéria. Então eles foram pessoas como nós. Nós somos os mestres ascensionados próximos, né? Os próximos que chegarão a ser ascensionados somos nós. Eles chegaram na nossa frente, apenas isso. Foram seres humanos igual nós, tiveram várias encarnações, como nós também tivemos e estamos tendo, né? Só que eles conseguiram alcançar esse estágio de libertação, de maestria, por estarem seguindo e cumprindo as leis divinas. Então eles foram se aperfeiçoando, burilando seus defeitos, assim, colocando em prática os seus melhores talentos, das melhores formas que puderam fazer, sempre em benefício do próximo, sempre preocupados em trazer o benefício para a coletividade. Então isso foi conferindo a eles essa sabedoria, essa iluminação, a ponto de alcançarem a sua própria mestria e a sua ascensão. Então nós, seguindo esses exemplos, né, observando esses nossos irmãos que estão na nossa frente, temos também a chance de nos tornarmos um dia mestres ascensionados também, porque nós somos unos em essência com todos eles, né? Nossa divina presença eu sou precisa estar completamente plena e se expressando através da nossa parte humana para que a gente possa alcançar a maestria e a ascensão. É dessa forma que todo esse processo se desenvolve dentro de nós. Não existe passe de mágica, é tudo um caminhar, um passo a passo, com muita consciência, com muito equilíbrio, muita serenidade e sempre visando o benefício do próximo, né? Nunca visando o benefício único para si mesmo. Isso é do ego personalidade. A nossa divina presença, ela sempre está voltada para o coletivo, para o benefício de todos. Por isso que chama-se, né, fraternidade. É um comportamento fraterno, onde há o respeito, há o equilíbrio, a harmonia entre todos eles. E o mestre Kuthumi, ele nos fala o seguinte, que uma das virtudes mais assim importantes que nós precisamos prestar atenção é a sabedoria, porque a sabedoria, ela nos abre muitas portas. A sabedoria, ela consegue iluminar a nossa mente e tirar as ilusões. Então, o mestre Kuthumi, ele até sugere, né, que nós, estudantes, caminhantes da senda espiritual, que almejamos alcançar nossa ascensão, nós precisamos pedir bênçãos por sabedoria.
Inclusive tem um mestre que costumava dizer assim, que feliz é o estudante que pede amor e sabedoria, porque tudo lhe será dado. Então, gente, a gente gosta de pedir muitas coisas que são importantes também para a nossa caminhada aqui na Terra, né? Nós vivemos aqui no mundo material, tem muitas coisas que a gente precisa, mas a gente não pode esquecer de que as coisas espirituais também são de grande importância e são elas que vão abrir as portas para a nossa caminhada. Então, esse mestre costumava dizer assim, tudo que um estudante pedir, que seja amor e sabedoria, tudo ele vai receber, porque tudo que o estudante precisa, na verdade, está contido nessas duas grandes virtudes, que é amor e sabedoria. Então hoje, estudando o mestre Kutumi, nós vamos pedir, né, a graça da sabedoria. E tem uma oração muito interessante que o próprio mestre Kutumi sugere, que é para nos ajudar a manifestar a sabedoria nas nossas vidas. Então, sempre que nós quisermos estar em alinhamento, em sintonia com a energia do mestre Kutumi, nós precisamos pedir por sabedoria. É ele que vai irradiar essa quantidade de sabedoria, essa luz que ilumina o nosso intelecto para que ele se cristifique. Então, a oração é essa daqui. Bem-amado Kutumi, mestre da sabedoria e do amor, ajudai-me a manifestar a sabedoria em meu coração. Guiai-me nessa sublime aspiração. Deixai que os conhecimentos cósmicos cheguem até mim. Eu sou uma ponte de luz na extremidade terrena. Vós sois a outra, nas oitavas de luz. Peço o intercâmbio, que vossa gloriosa luz possa chegar até mim e inundar minha vida. Bendita seja vossa flamejante luz dourada da sabedoria. Amém. Então, gente, eu queria deixar vocês na aula de hoje com essas duas irradiações dos mestres El Morya Khan e do mestre Kutumi, para que nós possamos estar em sintonia com eles. Então, no decorrer dessa semana, nós vamos conhecer as maneiras de entrarmos em contato com eles, com os mestres da Fraternidade Branca, e nós podemos, no nosso dia a dia, sempre que precisarmos, podermos ancorar essas energias e essas irradiações e tê-los bem próximo de nós. Então, o mestre Kutumi, ou Kutumi, como é chamado também, o dia dele é na segunda-feira. Ele pertence ao segundo raio, raio amarelo dourado da sabedoria. Então, podemos já sintonizar El Morya com a energia da vontade e mestre Kutumi com a energia da sabedoria. Então, gente, agradeço imensamente a sintonia de vocês na aula de hoje. Deixo vocês nessa irradiação maravilhosa da vontade e da sabedoria e até a nossa próxima aula.